gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para conversar com a minha queridíssima Olívia Lima, docente da pós-graduação Artes Manuais para Educação e especialista em Artes Manuais para Educação. Nós duas estamos com a empreita de ler esse livro, A Casa como Laboratório. Querida Olívia, me diga, como você chega? Oi, Nina. Oi, todo mundo que está assistindo. Chego animada para a conversa, assim. Chego cheia de assuntos para a gente trocar. Muito bem. Vamos falar um pouco do livro? Então, A Casa como Laboratório, Finanças, Moradia e Trabalho Essencial. Quem escreve, Olívia? Quem escreve é Lucy Cavalheiro, espero que eu tenha acertado no espanhol, que ela é feminista, socióloga e pesquisadora da Universidade de Buenos Aires. O seu trabalho, ele aborda a ligação entre a dívida, o capital ilegal e a violência. E a Verônica Gago nasceu em 1976 em Chivilcoy, na Argentina. É doutora em Ciências Sociais, professora da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de San Martín, e pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Ambas, Nina, elas são coautoras do livro Uma Leitura da Dívida Capital, uma leitura feminista da dívida, Criação Humana 2022, e também são militantes dos movimentos Nenhuma Menos, contra o feminicídio, Maré Verde, pela descriminalização do aborto e Greve Internacional de Mulheres. Eita! São porretas, né, Olívia? E a gente quer agradecer muito à editora Elefante, que nos permitiu ler para vocês durante o semestre, acho que vai demorar uns dias. A gente vai ler em capítulos para vocês o livro, e hoje, então, eu começo lendo A Orelha. Adoro ler orelhas, adoro, já escrevi algumas, mas eu também gosto de lê-las, sempre. É o meu gesto de... Agora os livros chegam pela internet, você lê lá no site, mas quando eu frequentava mais livrarias, o meu gesto era pegar o livro, até dava uma cheiradinha, abria e lia a orelha. Nossa, eu gosto demais. Vou ler. Em A Casa como Laboratório, Lucy e Verônica Gago dão continuidade às reflexões do livro Uma Leitura Feminista da Dívida, na qual relacionam violência financeira e violência de gênero. Esta nova obra, porém, está indelevelmente marcada pela pandemia da Covid-19. Parece que muita gente, né, Olívia, descobriu que tem casa por causa da pandemia. Vou continuar. Para as autoras, ao manter parte significativa da população dentro de casa, o coronavírus transformou o lar em espaço de experimentação das novas tecnologias financeiras e dos novos regimes de trabalho e convívio social. Foi um golpe duro para os feminismos que, ao longo das últimas décadas, se esforçaram para desconfinar este lugar que, por muito tempo, se quis privado, familiar e campo privilegiado do trabalho não remunerado, principalmente na Argentina, onde as mulheres vinham se mobilizando cada vez mais contra o feminicídio e pela descriminalização do aborto, com sucessivas vitórias. Viva elas! Muito bem.
Com um pé na universidade e outro na militância, Lucy e Verônica acreditam que a pandemia serviu de pretexto para uma manobra de reprivatização. Acho isso muito interessante. Uma espécie de chamada à ordem em relação à ocupação das ruas pelos feminismos e suas tentativas de subverter a noção de ambiente doméstico heteropatriarcal. Isso se deu basicamente através de 4 processos, que a gente vai ler junto durante a série toda. O aumento das dívidas domésticas contraídas para aquisição de bens básicos e para atender necessidades emergenciais. 2. O crescimento das dívidas de aluguel. 3. A reorganização e intensificação da jornada de trabalho reprodutivo e produtivo em um mesmo espaço. Isso é. E, por último, a invasão dos lares, onde estamos nós duas, pelas tecnologias financeiras, as fintech. Por meio dessas 4 dinâmicas, dizem as autoras, podemos ler a casa não como lugar de isolamento, mas como campo de batalha fundamental, escrevem. A casa é um espaço que passa a condensar formas financeiras inovadoras e de intensificação do trabalho. É no lar que se entrelaçam formas decisivas de valorização atual. Fecho as aspas. Um exemplo disso é a proliferação de jornadas de trabalho que deixaram de acontecer de maneira consecutiva para se tornarem simultâneas. Agora mesmo eu estava lavando a louça. Estou com a mão machucada, mas mesmo assim, tiro a proteção, vou lá, organizo a casa. Agora mesmo arrumei o quarto do meu filho que chega amanhã. Então, é isso, eu estou aqui, respondo um e-mail, arrumo ali. Agora é tudo junto. Vamos em frente. Se tornaram simultâneas. Se antes se falava em tripla jornada, estamos hoje diante da quase impossibilidade de distinguir as horas em que cada uma dessas jornadas acontece. É impossível. Vou deixar de trabalhar. Deito na cama, respondo uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa perguntando da nossa pós-graduação Artes Manuais para a Educação. É isso que acontece. Às vezes é meia-noite, estou assistindo uma bobagem, vendo um noticiário, daqui a pouco entra uma mensagem e eu respondo, meia-noite, quando não 2 da manhã. Enfim, que luta, hein? Muito bem. Olha só que interessante o que elas falam agora. Cada hora é tripla jornada em si mesma. Isso que elas não estão considerando nos detalhes, né? São muito jovens. A tripla pode ser quádrupla jornada em si mesma, a depender da dinâmica de trabalho daquela pessoa. Parte significativa das reflexões de Lucy e Verônica ocorre em contato direto com mulheres da favela de Buenos Aires, conhecida como Vila 31 e 31 bis, que lutam contra as modalidades de urbanização e desapropriação promovidas pelo poder público em parceria com bancos privados e fundos de investimento. A interação com o movimento Inquilinos Agrupados contra a desregulação do mercado de aluguéis e os despejos também foi essencial para esse livro. Analisar a casa como laboratório é enfatizar a faceta rentista do capital, que se pretende como a mais abstrata. E é mesmo, a gente não consegue pegar isso direito. E que,
ao mesmo tempo está hoje difundida pelos espaços onde se disputam as hierarquias de gênero, onde se experimentam mais brutalmente a precariedade e a exploração do trabalho não remunerado. Afirmam as autoras, é a partir daí que podemos voltar a pensar a casa como lugar de novos cercamentos, espaços de recolonização financeira para o capital, onde as dívidas continuam se acumulando devido ao aumento global do custo de vida. Dá vontade, já estou com o pulso machucado, mas dá vontade até de cortar. Nossa, elas são muito incisivas. Eu imagino, sabe, essas duas jovens, guerreiras, ativistas, militantes, como a Elefante as denomina, sabe, afiadas na economia. Eu as imagino assim, desse jeito, aquelas meninas argentinas, sabe, que dá até inveja de tanta força de resistência que elas têm. Muito bem, o que você achou em linhas gerais do livro, Olívia? Bom, Nina, eu gosto, tenho os incômodos, e eu fui escutar um podcast, se eu não me engano, aí, desculpa, eu não consegui trazer a referência, mas em que elas conversam, eu acho que... Olha só, vamos combinar assim, você pesquisa a referência e a gente coloca aqui na descrição, tá bom? Bom, tá. E aí, então, ela chega, a referência aí, a gente coloca ela, mas ela é sobre o livro antecessor a esse, né? Que é Uma Leitura Feminista da Dívida. E elas, se eu não me engano, é pela Editora Elefante, como um programa de conversa mesmo, de divulgação do livro, e elas, sim, são bem... Elas têm um conhecimento e uma propriedade daquilo que elas estão falando, porque elas vão estudar realmente a questão da dívida, ligada à moradia, ligada às relações de território, porque, né, a casa está inserida dentro de territórios, e aí a questão da gentrificação, da especulação imobiliária, e isso tudo vai entrando dentro dessa questão relacionada à casa, né, ao espaço em que vão se constituindo, né, coletivos, né, famílias, sejam elas, enfim, das mais variadas formas. É porque eu já estou pensando aqui, vou trazer, porque já pensei, mas é que elas falam, inclusive, que dentro dos programas, e elas vão estudar os programas de habitação do governo, e elas mostram, inclusive, que as prioridades são em família, com famílias heteronormativas, né? As mães solos, elas ficam por último na fila, porque dentro de um lugar de... Lá, não aqui. Minha casa, minha vida. Elas precisam conhecer Minha Casa, Minha Vida, porque Minha Casa, Minha Vida é da mãe, é da mulher, elas estão em primeiro lugar. Então, claro, a gente tem que entender também as particularidades, as singularidades de cada país. Mas, quando a gente lê, dá um quentinho de pensar que a nossa colocação, a nossa Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, tem outras regras, não é? A casa da Minha Casa Minha Vida é em nome da mulher. Então, nós somos muito mais avançados nesse pequeno quesito. Vai em frente. E nessa conversa, inclusive, elas trazem que elas vão recebendo na segunda edição desse livro, vários retornos de outras realidades diferentes que vão sendo acrescentadas à visão delas, né? E, enfim, eu não sei se... Eu gostaria de trazer
e que, para mim, eu acho que é um nó quando a gente conversa sobre o espaço da casa, e longe da gente decidir, é que as diferentes denominações dadas para esse espaço, que eu acho que no livro, para mim, não fica claro, que tem hora que é casa, tem hora que é o doméstico, tem hora que é o lar. Então, assim, enfim, posso Para colocar mim, o muito. pior é o lar. É. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir, sabe? Eu Eu acho acho que sim, porque quando elas trazem o lar, eu vejo que elas trazem nesse olhar, do mesmo olhar do incômodo que a gente tem, que é o lar enquanto essa apropriação do lar romântico, né? Desse lar docilar, dessa mulher subjugada, da mulher que faz tudo naquela casa para da transformar o lar. rainha do lar, do anjo do lar, que tem Isso. a ver com a família burguesa. Né, que Sim. tem a ver com a heteronormatividade, mas não só. Existem muitos casais homoafetivos que têm uma dinâmica de lar. Então, tem a ver com essa mentalidade, que que envolve, eu acho, o componente família. Acho que tem aí um componente família. Bem, não sei. Uhum. Isso, né? E o que né? Onde que a gente está? O doméstico, né? Do que o doméstico que trata desse espaço da casa. E para mim, né? E aí eu entendo essa casa e como o lugar mais concreto, né? Mais físico, onde do território em que estabelece as relações várias, múltiplas, complexas, muito tensionadas, porque elas trazem, né, o lar ligado a esse conceito do refúgio, né, dessa proteção, e a gente sabe que nem, assim, muitas das vezes não é esse lugar, e aí durante a pandemia, que é o período que elas, né, mergulham nesse livro, isso fica muito mais evidente, claro. Inclusive, elas trazem. Casas pouco seguras ou nada seguras, casas assassinas, lares assassinos, lares abusivos, tão comum. Olha só, gente, só fazendo uma ilustração. No nosso site, você entra em Artes da Casa e tem uma série dessas campanhas e discussões também acerca dessas casas, desses lares pouco seguros, tá bem? Isso, e aí a gente, né, vai encontrar, né, tudo isso dentro do território da casa, desse território que é concreto e aí de trabalho, de descanso, sabe? Porque sim também e aí não dá para, né, para negar que também é um lugar que a gente busca um refúgio, né? Que a gente busca, mas que foi, e aí, para mim, a partir da leitura dela, da Silvia Federici, foi tomado pelo valor do capital. Olha só, eu queria fazer aqui ainda a título de abertura, trazer os capítulos. Eu acho importante. Então, elas têm uma introdução, e aí elas vão falar da dívida no centro. Essa questão da dívida no centro, sabe, Olivia? Essa questão de olhar para casa também como um lugar de produção de dívida. Tem gente comprando no supermercado pelo cartão de crédito, dividindo em vezes, sim, dividendo para comer. 2, o doméstico em conflito. Só voltando ali na dívida no centro. Quem compra no supermercado comida no cartão de crédito é uma classe média.
É uma classe média. Por quê? Abaixo disso estão nas filas de doação, de cestas básicas. Então, tem todo um agenciamento aí de um endividamento de pessoas para pagar a luz. Então, tem coisa. Não só no país, no nosso, no dela, que agora está muito pior do que no tempo da pandemia, mas na Europa, nos países que a gente considerava, né, primeiro mundo, enfim. Fora quem ficou sem teto, por causa das dívidas, muitas delas, adquiridas para a própria saúde ou para pagar as suas hipotecas. Enfim. 2, o doméstico em conflito. Por que você não gosta do doméstico? Me conta, qual que é o incômodo com o doméstico? Bom, Nina, não é que eu não encontro, é porque eu acho que nesse processo todo de construção do que é o doméstico, eu acho que a gente cai nele em duas questões, que é o da desvalorização, né, e do que é doméstico não é bem feito, né, assim, do que, né, de um processo que é doméstico de não ser bem feito, sabe? Eu acho que quando a gente fala no doméstico, isso vem agregado. Desqualificado. É desqualificado, isso mesmo. Porque eu, na verdade, eu sou uma pessoa que gosta do doméstico. Eu gosto do território da casa. Eu sou doméstica. E qual que é a outra concepção? Eu acho que quando a gente trata o doméstico nesse lugar da desqualificação, ele também veio junto com ele a questão da desvalorização enquanto capital, porque uma é da desqualificação enquanto qualidade, e a outra é enquanto uma quantidade no valor mesmo dele, assim. Você diz da questão da remuneração, do salário, do pagamento. Do valor. Tipo assim, a empregada doméstica ganha o menor salário do mundo. O menor salário, isso. A dona de casa não ganha salário nenhum. Não ganha salário nenhum. Enfim, entendo. Então, elas têm 6 capítulos. O primeiro, a dívida no centro, bem no centro mesmo. Depois, o doméstico em conflito. E agora, a essencialidade e remuneração. Assuntos separados. Depois, 4, a casa-fábrica, que eu sempre achei, elas desqualificam, mas eu como vivi muito tempo no trabalho da rua, no trabalho da organização, corporativo, eu sempre sonhei com a casa-fábrica. Eu sempre sonhei de estar em casa, não precisar sair. Claro, há uma mais-valia que se acentua, eu mesmo. Porém, eu jamais, claro, agora eu não tenho mais idade para isso, mas se eu tivesse a possibilidade e a idade de trabalhar fora, eu não iria. Eu gosto eu tenho espírito de costureira. Eu sou aquela mulher que tinha o seu quarto de costura e costurava para fora. Eu sou uma costureira que costura. Eu sou costureira até hoje. Você também, né? Mas eu me sinto no espírito da costureira. As pessoas vêm até a casa dela, ela tira as medidas, ela vai para a máquina. Depois que ela limpa a casa, ela senta para costurar um pouco depois do almoço. Depois que as crianças vão dormir, ela volta para a máquina a curvar as costas, a fazer dor nas costas. Eu sou essa pessoa. Então, claro que isso tem dores e amores, mas elas estão problematizando esse meu lugar. Não é por quê? Porque todo esse sistema que a gente vive submetido se aproveita de nós. Mas eu vejo uma força. Essas costureiras sustentaram mundos.
Haja vista a própria pandemia. Quem foram as primeiras mulheres, as primeiras linhas de frente da resistência? As costureiras foram para as suas máquinas fazer máscaras. Então, esse espírito... Eu fui, menina. Como é que é? Eu também fui fazer máscara. Ensinei a fazer máscara. Coordenei projeto com várias costureiras para poder costurar máscara, para distribuir. Então, a gente tem, claro, é importante a gente ler e cair na real para a gente também não ficar romantizando o nosso lugar de dor nas costas. Mas, como falta para elas sentir isso que nós sentimos, estando em casa, cuidando da nossa resistência a partir da casa, elas olham e falam, não, isso é desqualificador, e é. A gente tem que transformar. Elas transformam de fora e nós de dentro. Eu sinto assim. Olha lá, depois 5. Endividar a casa. E 6, a casa como laboratório do capital. Nossa, esse capítulo acabou comigo. Gente, é tão perverso, né? O capitalismo faz de qualquer coisa motivo de opressão. É o que eu acho. Bem, eu não falei demais. Fala aí um tantinho. Você falou do doméstico. Agora fala mais. A gente já falou do lar, mas vamos falar um pouquinho mais desse lar, porque tem esse aspecto. Eu vou falar que o modo como eu penso a casa, eu estava pensando nisso essa tarde. O modo como eu penso a casa, ela é mais ligada nos objetos. Porque eu estava lendo um texto que era a casa vazia, do Preciado. Aí, eu pensei assim, eu acho que a minha ligação com a casa está com os objetos. Eu tenho mesmo essa relação com os objetos da casa. A casa, digamos assim, sou eu e meus objetos. Então, onde eu olho a casa é mais ontológico, no sentido assim, de trazer uma potência para essas relações mais que humanas, extra-humanas, não só, porque tem gente que olha para casa e vê as relações familiares numa pegada mais sociológica. Eu não, eu olho para casa e vejo mais as dinâmicas de produção de si. Então, como que eu me produzo si mesmo? Como que eu me torno eu mesma? Com os meus objetos, sejam eles literários, sejam eles da fazeção de artesania, sejam eles da cozinha. O meu lugar de produção de mim mesma junto à casa tem uma ligação muito maior, tem um peso muito maior em relação aos objetos da casa e os animais da casa. Claro, as pessoas estão aí, tem um dormindo aqui em cima, tem outro que chega lá. Claro, as pessoas estão na casa. Mas quando eu penso casa, eu não penso família. Eu não penso lar. Sabe, um lugar para me abrigar, um lugar para eu repousar, um lugar para me proteger. Eu não penso em nada disso. Eu penso como uma usina de produção daquilo que me dá gozo fazer no mundo. E aquilo que me dá gozo fazer no mundo, eu não poderia fazer em outro lugar. Eu não poderia fazer num escritório, mesmo num ateliê. Não poderia, porque não teria essa mescla, não teria a cozinha. Sabe? Não teria os livros que eu quero, não teria, sabe? Então, sempre me doeu muito constituir um ateliê fora. Sempre. Até mesmo quando era no mesmo terreno. Eu não quero. Eu quero estender a mão e pegar. É um conceito da arquitetura, sabia? Que constrói a horta
ao alcance da mão, na janela. É um conceito. Eu sou desse tipo. Eu acho que eu sou uma sedentária, uma costureira sedentária que adora a casa. Enfim, declarei. Mudei completamente. Mas é isso que me machuca às vezes, me incomoda, quando elas criticam severamente o meu status. É isso, um pouco isso. Não sei você o que sei. Então, Nina, a casa para mim me incomoda, e aí tem a ver com essa questão do doméstico e dessa desvalorização, desqualificação, me incomoda porque para mim é um espaço de produção de vida, porque para mim esses trabalhos são trabalhos para além do valor do capital, porque eles são de produção de vida, que foi, claro, e aí não discordo em nenhum momento, que foram usados dentro dessa máquina capitalista realmente por um acúmulo de renda e exploração de trabalho. Não, mas e aí eu consigo, e aí, claro, dentro da minha casa, das minhas relações, do meu lugar, que eu não gosto de falar privilegiado, aprendi com você, se eu não me engano, dentro de uma dessas suas ações, que não é de privilégio, mas de direito, né? Assim, que não é um privilégio meu, mas que é um direito que eu acho que todos deveriam ter. Isso, exato. Não é? Então, assim, que se tornou privilégio, sim, e isso, o fato de ter se tornado privilégio... Não é à toa que nós estamos aqui, duas mulheres brancas, a conversar sobre seus objetos. Porque se eu fosse uma mulher negra, teria outra pegada, em outro lugar. Se eu fosse uma pessoa sem teto, teria outra coisa. Mas, dentro do lugar que a gente ocupa, que é, num mundo usurpado, um lugar ainda privilegiado por esses elementos que formam a nossa casa, que são de direito de todos, direito universal, garantido, deixa eu pegar ela aqui, pela nossa Constituição, certo? Mas eu acho que quando a gente, ao ter o mínimo, se torna privilegiada, é porque as coisas estão muito ruins. Muito ruins. Enfim, mas assim, então, tendo esse olhar, e aí o que eu entendo e o que eu tenho tentado fazer uma reflexão dentro desse lugar que é para além do valor do doméstico, assim, porque claro que porque assim, né? Por exemplo, a cozinha, né? Assim, eu sou uma pessoa que está nesse lugar de cuidado da alimentação, ela é importante para mim, de eu fazer a minha comida. E às vezes eu entendo assim que isso não é bom todo dia, né? Não é massa, mas entender que esse lugar está num lugar para além do valor do que eu vou pedir, mas para um valor de vida, né? E que isso, e a partir desse momento, e aí entra um coletivo da casa e as pessoas que entender que, para mim, nesse lugar entra as pessoas que é uma responsabilidade e é um cuidado de todos. Eu acho que aí a gente, para mim, a gente não, eu começo a vislumbrar uma possibilidade de mudança, assim, de olhar para dentro do que é o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, o trabalho, enfim. Sabe, eu tenho um sonho. Eu fico imaginando, sabe, como seria o mundo se cada pessoa tivesse gozo de cuidar de si. É muito difícil falar isso, principalmente porque a gente está numa era do individualismo.
Mas quando eu digo cuidar de si, dar conta de fazer a própria roupa, dar conta de plantar a própria comida, dar conta, isso no máximo, mas mesmo que fosse comprado, dar conta de lavar a própria roupa, dar conta de comprar e fazer sua comida. Imagina numa empresa. O gerentão tem que parar um tiquinho. Para quê? Para ir lavar o banheiro. Tem que parar o tiquinho, porque hoje no rodízio da empresa, ele é que vai fazer a macarronada. Isso criaria uma dinâmica que mudaria tudo, sabe? Seria uma dinâmica revolucionária, sei lá. Eu sou pela revolução. Então, eu acho que se mesmo cada mulher da nossa nossa turma, digamos assim, né? Dos nossos colegas, das nossas famílias, não vissem a casa como sobrecarga, se cada criança, sabe, já nascesse carregando a própria fralda, enfiando no lugar certo, talvez essa cultura escravocrata, essa mania de nobreza, de ser servido, isso acabasse. Porque, sabe, o mundo está como está, porque tem gente que quer ser servido. O mundo está como está, porque tem gente que acha que é menos-valia fazer trabalho braçal. Entende? Ai, sei lá. Eu sei que é um lugar comum, eu sei, mas eu acho que se a gente conseguisse inspirar alguém, uma pessoa que fosse, a olhar para casa, não como uma sobrecarga, mas como um lugar de produção de vida, como se diz, talvez o mundo pudesse ir mudando um dia, né? Enfim. Eu viajo um pouco nesse assunto. Menina, então vou te contar para quem está nos assistindo, assim, que eu trabalho junto a um grupo de teatro e a gente tem um espaço muito, muito bacana, é um sítio, e temos somos muitos, assim, principalmente pensando dentro de uma área da cultura. E a gente lá tem pessoal que trabalha no escritório, pessoal que trabalha na comunicação, pessoal que trabalha no artístico, pessoal que trabalha no jardim, pessoal que trabalha na contabilidade, pessoal que trabalha no pedagógico, enfim. E a gente tem uma pessoa que é contratada que cozinha o almoço para a gente todos os dias. Assim, eu não trabalho lá de segunda a sexta, mas todo dia, se eu quiser, eu vou lá e almoço, meus filhos vão lá e almoçam. E a cozinha ela é coletiva. Então, essa pessoa ela faz o almoço, é remunerada por isso. A gente tem uma contribuição que a gente dá por o almoço, tanto para fazer a compra, quanto para ajudar a pagar o trabalho dela, que não é só através da contribuição, é através, né, de várias outras rendas que a gente tem lá dentro é uma associação. E a gente tem uma escala de todo dia da semana a cozinha, a responsabilidade de arrumar toda a cozinha, lavar as panelas, guardar os alimentos, lavar os pratos. Cada um lava seu prato, mas a cozinha ela é coletiva. E a gente tem um cuidado coletivo. Aí a compostagem, quem é da cozinha leva para a compostagem, as comidas da galinha, o resto para as galinhas também a gente leva. Enfim, são sementinhas. Mas então, eu já vivi muito esse espírito, sabe? Era chamado viver em grupo. Já vi de duas maneiras. Reúne todo mundo, a casa está lá, a casa que guia. A vida necessária que guia. Porque, sabe, tem um aspecto histórico disso que tem muito a ver também com a nobreza de um lado, mas com a urbanização do outro. Por quê? Porque a vida na roça,
Não tem folga, gente. Ela tem. Por quê? Porque você é domingo, você vai, digamos, né, literariamente à missa, mas antes você ordenhou as vacas, bem. Antes você agou se está com problema de seca. Antes, na madrugada você cobriu se tem geada. Sabe, a terra dá o que ela quer, né? Não é assim que o bispo fala, nego bispo? Então, por isso que elas falam do cercamento. Quando começaram a cercar as terras, para nos excluir delas, é que começou a questão. Aí começou a necessidade de lazer para esses paspalhos, digamos assim, da nobreza. Por quê? Porque as celebrações junto à terra, elas são plenas de sentido. Então, celebra quando faz mutirão, né? Você já deve ter participado de 100 mutirões. Aqui em casa também foi construído com mutirão. É aquela festa, todo mundo trabalhando, amassando barro, subindo parede, pintando parede com barro. E a festa junto, sabe? É outra dinâmica de vida. O que aconteceu foi que o capital cercou, expulsou da terra, enfurnou nas cidades inabitáveis, transformou as casas em dormitórios mal situados, com camas quentes, onde entrava um, saía outro. E é nisso que a gente veio parar aqui. Então, agora, as mudanças nesse lugar precisam ser feitas. Mas eu não vejo como que essas mudanças podem ser feitas se a gente não recuperar a terra. É a terra, não só a terra extensiva para o plantio, mas o planeta. A gente tem que recuperar a nossa casa-mãe, como diz o Papa Francisco, que morreu. Enfim, eu viajo, sabe, Olívia? Eu viajo. Quando eu vejo essas moças aqui, eu entendo perfeitamente a necessidade da guerrilha. Mas tem uma luta que é guerrilhar sem perder o valor da casa. Guerrilhar, conquistar no real, mas sem desqualificar o patrimônio da terra. Se ao invés de casa tivesse escrito terra, ninguém desqualificaria, porque todo mundo sabe o valor da terra. Só que a casa é terra. Enfim. Hoje eu viajei mais. É um cansaço, sabe? Essa hora da noite eu começo a ficar cansada, falando demais. Mas eu fico viajando, assim, na hora que elas trazem, que foi uma questão que eu... Aí, enfim, que na hora que elas trazem, né, e aí elas estão falando desse momento pandêmico, que aumenta, triplica e quadruplica, né? Quadruplica por nossa conta, mas elas colocam triplica os afazeres, porque, né, para além dos jaus da casa, o trabalho entra na casa, o cuidado. E eu fiquei pensando muito que tem assim, duas questões para mim, que é o cuidado, ele foi transformado em serviço, né? Então, assim, isso, além da questão pandêmica de não ter o contato, ser restringido por isso, ele é restringido também pelo capital, né? Então, assim, se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não consigo acessar o serviço, não é? Então, uma questão vai puxando a outra, né? Elas vão uma é amarrada na outra, costurada. E aí, então, e aí isso eu me questionei muito durante a pandemia, se a gente conseguisse quebrar a lógica, né? Elas usam e aí é o sonho, a utopia, né? Que elas usam assim, porque aí tem os afazeres do dever de casa das crianças, mas a gente precisa, porque nesse momento, a gente tenta reproduzir tudo de fora dentro, por conta do valor do capital. Porque é isso, assim, as crianças precisam estar em casa, mas elas precisam estar em aula para eu poder pagar a mensalidade da escola, para a escola poder
pagar a professora que está dando a aula, né? Então, isso tudo, a professora, assim, nesse momento da pandemia, eu não estava dando aula, mas eu tenho uma amiga professora com 2 filhas em casa, com 3 computadores, assim, ou um computador e aí arruma outro celular, porque num computador ela estava dando aula, no outro computador a filha fazendo aula, no outro celular a outra filha fazendo aula. E, assim, é muito cruel da gente pensar que a gente não consegue sair dessa loja do serviço, porque uma coisa entra na outra, né? Porque se a gente fala Também passa assim... por tempo, né, Olívia? Por que tudo vira serviço? Porque aquela pessoa que é mais qualificada tem que ficar 12 horas por dia trabalhando, com a locomoção, e agora com os celulares, não para de trabalhar nunca. Então, não sobra energia vital para lavar uma louça, bem. Não sobra vontade. Tudo que ela puder terceirizar, ela vai terceirizar. Então, tem que romper com essa lógica. Tem que... Bem, enfim, eu acho que a palavra-chave para mim, né, na minha vida, foi simplicidade voluntária. Mas vou te falar, é dureza, viu? Chegar à velhice com simplicidade voluntária é muito custoso. Precisa de um corpo muito burro. Por quê? Porque você vai, né? Não, eu acredito nisso. Eu vou fazer isso. Eu vou dar conta. Então você começa a cortar tudo o que não é verdadeiro para você. E aí sobra muito pouco. As despesas diminuem. Mas, quando você tem filhos, você sempre quer que seu filho esteja lá nas cabeças. Então, você se reúne em comunidades afetivas, por exemplo, em torno de uma escola Waldorf, como é o meu caso, onde os valores, digamos assim, das outras famílias, da grande maioria das famílias, também está num outro tipo de valor. E aí é que o seu filho vai poder transitar de uma casa para outra sem um choque de realidade de que o mundo lá fora é bem diferente. Então, você vai criando esses túneis entre uma casa e outra. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É utopia? É bobagem? É. Mas eu não posso fazer diferente. Envelhecer assim é bom? Não. Mas faria de novo? Faria. A casa caindo aos pedaços se você, a manutenção de uma casa orgânica é muito difícil. Vai fazer de novo? Vou. Vai morrer lascada? Vou. Eu acho que é isso. Sei lá. Nossa, eu falando esse monte de besteira, o povo vai querer morar num hotel. Muito bem. Querida, vamos encerrando. Eu estou ficando com frio. Vamos. Mas é porque eu acho que é porque a gente não descola, né, todo do sistema, né, Nina? Não tem essa ruptura total com o sistema. Então, que é isso, assim, porque naquele momento, né, várias coisas durante a pandemia poderiam ser deixadas de ser feita e menos, né, assim, atrasar 1 ano a escola, os meninos, né, as crianças, e viver a casa, e aí, enfim, mas não é possível, porque aí era isso, assim, não, mas e aí os argumentos só vão, porque como que vai fazer com essa turma dupla represada, 2 entradas de vestibular, e aí a gente não dá para romper com esse sistema na grande escala, né? Eu posso, inclusive, individualmente ter esse posicionamento, mas depois disso, não. Então, eu acho que a gente tem que criar um lugar que é de uma intencionalidade, de uma intencionalidade afetiva, onde você cada vez fica mais lúcida quanto às relações tóxicas desse sistema, cada vez mais cria estratégias de compensação íntima e da sua rede de alcance, até onde a sua mão alcança,
vai divulgando cada vez mais pensamentos que podem afetar outros, e o sistema continua igual, ele nem liga para você fazendo isso, não. Pelo contrário, se alegra, mas você ganha em força de resistir. E aí, quando a gente assiste alguém, sabe, que resiste às forças da massificação, isso nos alegra. Eu acho que é isso, é só isso que eu desejo, sabe? Resistir às forças da massificação. Estar nesse mundo, não ficar no mosteiro, né? Mas estar nesse mundo acordada, ler essas jovens guerreiras, ler outros mais viajadões, criar conhecimento nesse lugar, observar as estratégias que nós fazemos para resistir, valorizá-las, saber encarar o que não é possível mudar, não é? Ter sabedoria para sustentar aquilo que é inevitável e conseguir mudar aquilo que é impossível. Eu acho que até tem uma coisa dos 12 passos que passa por isso daí, acho que é deles. Mas eu acho que é muito sábio, não é? Então, eu acho que é uma coisa de estar acordado. Você sabe que você está num sistema. Mas, vou falar, quando eu tinha a sua idade, não, a sua talvez não, mas um pouco mais jovem, eu nem sabia. Eu estava no sistema e nem sabia. Você entende? Eu entendo. A palavra sua para a gente encerrar. Isso, para mim cai a ficha com a maternidade, assim, que aí você fala assim, não dá para, sabe, assim, que aí tá tudo ali muito, muito claro, muito exposto, assim. E aí fala, não, tem que encontrar caminhos, saídas, assim, para não sucumbir dentro do sistema, né? E vem com isso, aí a gente vai construindo os caminhos e acredito aí só que eu acredito muito dentro desse coletivo do Fazer Doméstico para poder tentar vislumbrar, inclusive movimentos no macro, sabe, no Estado, para que a gente possa ter uma voz dentro de políticas públicas que vão apoiar uma licença maternidade, paternidade que seja igual, que seja opcional, que vá dar conta de outras questões da casa. Jornada de trabalho é essencial. Isso. Diminuição da jornada de trabalho é uma bandeira, porque não dá para constituir uma casa se você fica fora dela o tempo todo. Mas só com o gozo, o entendimento do gozo da casa, o entendimento dessa potência, é que vai se lutar para ficar nela, não é? Enfim. Muito bem, querida. Queria te agradecer, viu? Queria te agradecer muito pela nossa conversa. E vamos, né? Vamos seguindo juntos, porque assim a gente fica mais forte. Eu que agradeço as trocas e a possibilidade da conversa, porque eu acho que é isso, assim, que é nesse momento que a gente vai repensando e fortalecendo, encontrando algumas frestas para a gente poder continuar. Habitar as frestas e os intervalos. Eis a potência. Olha só, acompanha a gente, tá bem? A leitura do A Casa como Laboratório. A Casa como Laboratório. Lúcia Cavalheiro e Verônica Gago. Finanças, moradia e trabalho essencial. Introdução. Em abril de 2020, um mês antes do início das medidas de restrição impostas pelo surto de Covid-19, escrevemos que dívida, moradia e trabalho eram conceitos-chave para uma agenda feminista pós-pandemia.
Não imaginávamos que o isolamento social duraria tanto tempo. Muito menos sabíamos como seria difícil falar de um pós. Nos 2 anos pandêmicos, apoiamos nossa pesquisa e militância sobre esses 3 eixos. Embora tenham ficado mais difíceis, os encontros coletivos continuaram ocorrendo, tornando-se menores e intermitentes, sempre em condições dolorosas e complexas. Mas, sem dúvida, foram estratégicos para elaborar conjuntamente o que aconteceu e para que pudéssemos oferecer suporte umas às outras. Um dos fios dessas conversas, em meio à preocupação com as questões mais urgentes, insistia: onde realizaríamos nossos encontros se a rua foi o primeiro lugar interditado? Como faríamos para nos reunir, uma vez que transitar havia se transformado em uma epopeia? Como conseguiríamos tempo para estar juntas, já que estancar a emergência consumia as nossas energias e as nossas horas? No calor dessas inquietudes e depois dos primeiros meses de pandemia, outra série de perguntas apareceu. Como pensar a espacialidade das reivindicações feministas quando as casas são consideradas um lugar privilegiado para estar em segurança? Como essa redefinição do espaço doméstico ocorrida durante a crise sanitária influencia a dinâmica de nossas reivindicações? Qual é a novidade trazida pela ideia de trabalho essencial? Como a centralidade assumida pelo espaço doméstico, graças à luta feminista, impactou as políticas públicas implementadas na emergência sanitária? Quando a Covid-19 se abateu sobre a Argentina, vínhamos vivendo um momento de efervescência nas mobilizações feministas, uma ocupação das ruas para desarmar as divisões e os circuitos fechados da cidade. De repente, os espaços públicos se esvaziaram. O movimento feminista lançou iniciativas piloto que desafiaram a solidão dos primeiros meses de isolamento. Panelaços, assembleias virtuais, distribuição de cestas básicas, campanhas e rede de legalização do aborto, grupos de WhatsApp para auxílios específicos, etc. O que nos sustenta são as redes feministas. Foi uma senha que evidenciou a capacidade de construir infraestrutura na emergência, de somar recursos, afetos e saberes, de insistir no acompanhamento de novas circunstâncias, de criar alertas, de treinar um sentido de urgência que não nos anulasse como coletivo. Judith Butler escreveu que às vezes a revolução acontece quando ninguém quer voltar para casa. Esta questão se transformava diante de nossos olhos. O que acontece quando devemos permanecer dentro de casa para não favorecer o contágio? Em quais casas temos que ficar? A quais casas temos de voltar? O que acontece quando essa casa não é uma garantia à nossa segurança e ao nosso bem-estar? O que acontece quando o dia do despejo se aproxima? O que fazemos quando os lares se tornam zonas de extração para o capital financeiro, além de espaços de um contínuo de trabalho ininterrupto? Da tentativa de escapar do ambiente doméstico e desconstruí-lo enquanto sinônimo de confinamento, passamos a experimentar uma domesticidade intensificada e cambiante, e a ter que suportar a sobrecarga de tarefas de limpeza. Algumas de nós tiveram que conviver com agressores. Acreditamos que nesse período foi fundamental usar as ferramentas políticas da rua para colocar a casa em debate.
uma espécie de ensaio de como seria desmontar a noção de casa com as ferramentas de luta, em um momento específico, precisamente quando a quarentena e seus correlatos, que ainda estão em aberto, amplificam a cena da reprodução social, isto é, como se coloca em evidência a infraestrutura que sustenta a vida coletiva e os territórios, bem como os corpos responsáveis pela manutenção dessa infraestrutura e a situação de precariedade que esses corpos enfrentam. Como, em uma radiografia, toda essa trama ficou exposta. Essa obra resume e condensa as questões que surgiram em nossa prática política durante a pandemia. Ao mesmo tempo, é uma continuidade da pesquisa sobre os impactos de endividamento público e privado na vida cotidiana das mulheres, lésbicas, travestis e trans, que realizamos com o Grupo de Intervenção e Investigação Feminista. Seguimos 2 linhas de questionamento que são parte de alianças políticas construídas durante os últimos anos de mobilização e organização feminista. Por um lado, trabalhamos a partir de um conjunto de entrevistas e conversas com mulheres da Vila 31 e 31 Bis, favela localizada em Buenos Aires durante os meses de abril a maio de 2020. O que nos permitiu detectar rapidamente um aumento das dívidas de aluguéis informais e a aceleração dos despejos durante a pandemia. Ainda que estivessem em vigência um decreto presidencial que os proibia. Isso se encadeou com um trabalho cartográfico que já vínhamos realizando desde 2019 para discutir o que chamamos, junto com a Assembleia Feminista, Vila 31 e 31 Bis, de urbanização por dívida. Esse material foi apresentado publicamente na Greve Internacional de 8 de março de 2021, em que a palavra de ordem, que nenhuma fique sem moradia, estava sendo utilizada de acordo com experiências distintas. Por outro lado, como segunda linha de ação, construímos uma aliança política entre o movimento feminista e o grupo Inquilinos Agrupados, reunindo pautas e reivindicações e, principalmente, trabalhando em conjunto a dívida doméstica e a moradia de aluguel. Ambas as dimensões se conectaram de maneira dramática durante a pandemia, revelando também a sobreposição de violências machistas e abusos cometidos por proprietários, sobretudo contra mulheres, lésbicas, travestis e trans, em um processo que caracterizamos como violência proprietária. Na questão da moradia durante a pandemia, particularmente no modo como foi configurada pelo endividamento doméstico, localizamos uma área fundamental para a pesquisa feminista. Na casa também se reorganizou a dinâmica do trabalho, remunerado e não remunerado, sob novas coordenadas. O lar é onde se concentra uma série de questões que nos permite continuar aprofundando nossa leitura feminista da dívida e avançar em direção ao que nos interessa aqui. Em que sentido a casa se transformou em um laboratório? Como isso interfere em nossas reivindicações e articulações políticas? Detectamos 4 dinâmicas que se entrelaçam e recaíram sobre os lares durante a pandemia. 1. O aumento das dívidas domésticas contraídas para a aquisição de bens básicos, consequência da diminuição da renda e do surgimento de novas dívidas relacionadas a serviços públicos e urgências. 2. O crescimento das dívidas de aluguéis, seja de aluguéis devidos ou que passaram a existir porque os inquilinos se endividaram para poder pagar o aluguel,
e a maior exposição ao risco de despejos por acumulação de dívidas de aluguel, isto se combina com a intensificação da especulação imobiliária no mercado formal e informal, devido ao aumento no valor dos aluguéis na Argentina, fruto da dolarização dos aluguéis, e a restrição na oferta de aluguéis em relação à lei que determinava que o valor dos aluguéis poderia ser reajustado apenas uma vez por ano e de acordo com um índice específico criado pelo Banco Central da Argentina. 3. A reorganização e intensificação das jornadas de trabalho reprodutivo, principalmente não remunerado e produtivo em um mesmo espaço. E 4. A invasão da tecnologia financeira nos lares, através de pagamentos móveis, carteiras eletrônicas e bancos digitais. São essas 4 dinâmicas em conjunto que queremos destacar, analisar e conectar. Por meio delas, podemos ler a casa não como um lugar de isolamento, mas como um campo de batalha fundamental, seja quando olhamos para a invasão das novas tecnologias financeiras, seja quando observamos a reorganização das jornadas de trabalho. Na casa também se acumulam disputas políticas que impactam até mesmo a redefinição de políticas públicas. A casa, conforme argumentaremos a seguir, é um espaço que passa a condensar formas financeiras inovadoras, o que faz da pandemia um laboratório financeiro e de intensificação do trabalho remunerado e não remunerado. É no lar, espaço que o capital historicamente considerou como não produtivo, que se entrelaçam formas decisivas da valorização atual.